E aqui no Bola Premiada deste domingo, já no clima do jogo, torcedor ansioso também para o jogo do Internacional, um convidado muito especial, muito feliz em poder estar com você, apresentar um pouco mais de você para o torcedor do Cruzeiro, Rogério Ceni, o novo comandante celeste. Boa tarde, tudo bem, Rogério? Boa tarde, é um prazer estar recebendo vocês aqui, véspera de um jogo tão importante para a gente no Campeonato Brasileiro. Espero que a gente consiga aí dar o retorno que todo torcedor cruzeirense espera. Como é que tem sido os primeiros dias de Belo Horizonte? Imagino que não deu para ver muita coisa. Conhece só a Toca da Raposa, já deu para ver mais alguma coisa em BH? Não, eu já acrescentei, porque antes eu conhecia hotel, estádio, né, e aeroporto. Agora eu já conheço o centro de treinamento. Aliás, aqui eu já estou conhecendo bem. Mas foi importante essa terceira semana já aqui dentro, né? Porque a gente já acorda aqui, já começa a conversar com o pessoal de fisiologia, fisioterapia, análise de desempenho. Vou conhecendo também os garotos, estou vendo muitos jogos dos meninos daqui mesmo. No vídeo, jogos que eles participaram, né? Os mais jovens, que a gente não tem às vezes tanta oportunidade de ver no treinamento do dia a dia. Quando abre o campo, né? Você tem que dar mais atenção àqueles que estão jogando. E assim a gente vai conhecendo para poder, ao longo do tempo, quando precisar das alterações, já ter uma noção melhor de cada jogador. Eu estou tendo o privilégio de conversar com você pela primeira vez como treinador. O entrevistei muitas vezes enquanto jogador. Aliás, sempre muito gentil nas chegadas, né, no hotel, no aeroporto. E eu convidei o Samuel Venâncio porque eu sou o cara gente boa para as perguntas legais. As perguntas ruins eu deixo para o Samuel Venâncio, você já o conhece. Boa tarde, Samuel, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde aí pro pessoal. Boa tarde, Rogério. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Rogério, quando se tem uma oportunidade num clube, né, o sonho do treinador é aquela semana cheia, né? Uhum. Foram 3 aí durante este primeiro período seu aqui. Como você tentou aproveitar tudo para já colocar este método seu, né? Chegou falando de intensidade, para conhecer também todo mundo, o pessoal da base e o elenco todo aqui no Cruzeiro. Bom, primeiro, acho que seria interessante se você tivesse as 3 semanas sem o jogo no final de semana, porque aí você poderia implantar, eu acho que é um treinamento mais forte, mais puxado. Mas nós tentamos na primeira semana fazer um pacotão de tudo, que inseria o método de treinamento com a parte tática, já no primeiro jogo contra o Santos, né? E nós fomos dividindo esses treinos, aproveitando mais para colocar metodologia de trabalho, conhecer também, nos 2 primeiros dias eu não conseguia chamar os garotos todos pelo nome, né? Já o terceiro, quarto dia eu já consegui já identificar todos. Tem uns que são meio parecidos. Aí Quem, por exemplo? Rafael e Adriano, por exemplo, de longe, para mim foi a maior dificuldade, né? Mas hoje eu já sabe quem é quem? eu já sei bem direitinho todos, já conheço bem, já estou assistindo vídeos de cada um deles, de jogos tanto da base quanto poucos minutos que jogaram no profissional, para que o dia que precisar utilizar entenda a função exata dele, né? Já que, como eu falei, é muito jogador e no campo é mais difícil, você nos campos reduzidos, onde você põe conceitos de treinamento, é mais difícil de você observar. Mas assim, tá sendo, se não fosse essa semana cheia, seria impossível colocar qualquer metodologia de trabalho. Graças às semanas cheias, nós estamos tentando já colocar alguma ideia. O ideal, logicamente, é uma pré-temporada. Mas como no mundo que nós estamos, nesse momento do Cruzeiro, não existe mundo ideal, existe a necessidade de conseguir resultados de maneira rápida. Com a sua chegada criou um astral diferente, né? Você certamente acompanhava tudo que acontecia no clube, dentro e fora do campo, e a sua chegada trouxe esse astral, né? Esse ânimo no torcedor de volta. É uma responsabilidade mais gostosa ainda, sabendo que tudo que já acompanha ser técnico do Cruzeiro, mas essa virada de chave, né? De chegar nesse momento tão decisivo, isso também foi um motivacional para você? Muito, muito. E assim, você só pode vir para o Cruzeiro de bom astral. Ninguém pode vir para o Cruzeiro de baixo astral. É natural que os jogadores, acho que estavam a 19 jogos, né, com uma vitória só, é natural que eles estejam mais cabisbaixos, mais tristes, menos falantes, do que no momento de vitória, de conquista, né? Isso é completamente compreensível e até eu acho que tem que ser dessa maneira. O que a gente está tentando é oferecer uma maneira diferente de jogar, trazer bons resultados e que essa confiança natural seja desenvolvida através disso. É lógico que agora uma sequência de jogos muito pesada, né? Vasco, Inter, e o Inter sendo um jogo eliminatório, depois pega Grêmio, pega Palmeiras, depois do Palmeiras você vai para o Flamengo, se eu não me engano, né? Ou se a gente conseguir passar, dentro de tudo isso, tem uma final de Copa do Brasil. Mas, assim, são os grandes jogos também que mostram os grandes jogadores. Eu acho que sempre esses enfrentamentos bons é que mostram quem tem personalidade, talento. Mas está sendo uma convivência fantástica. Para mim, uma oportunidade muito bacana. Eu que vivi num clube muito parecido com o Cruzeiro durante 25 para 26 anos da minha carreira. É legal, você teve uma experiência muito, muito gostosa no Fortaleza, onde você tem que, né, direcionar vários setores do clube. Aqui você se preocupa
exclusivamente com o futebol, administrar as pessoas e conceitos de jogo, colocar em prática. Mas é tão prazeroso quanto, tão desafiador quanto foi as últimas 2 experiências, São Paulo e Fortaleza. Samuel, mais ou menos nessa hora, no Bola Premiada, eu já te pergunto sobre a escalação do Cruzeiro para pegar o Vasco. Eu tô querendo saber se o Rogério vai mesclar, se ele vai pôr o time titular, porque a situação no Brasileiro também não é boa. Você já conseguiu descobrir alguma coisa? Ou eu vou ter que fazer esse papel ou você vai apertá-lo aqui? Tá do lado dele, pode perguntar pra ele. Você vai largar a bomba? Você que é o setorista? Não, nós vamos tentar utilizar o máximo de jogadores possíveis, porque a situação não permite com que você... Nós temos outros jogadores, lógico, mas nós vamos tentar o melhor que nós temos para... Nós precisamos desses 3 pontos dentro de casa, né? Claro, eu sei, tem um jogo muito importante na quarta. Se algum jogador não tiver condições de atuar os 2 jogos, aí nós vamos conversar. Caso contrário, nós vamos tentar colocar o que a gente tem de melhor. Então, na verdade, só aquele secar, uma questão médica que pode tirar alguém do jogo de domingo. Não, só a interpretação, não de domingo, que de domingo todo mundo tem condição de jogar. Todos estão à disposição, em tese, exceto os lesionados, todos estão à disposição para o jogo de domingo. O problema é a recuperação até quarta-feira, né? Então, é isso que nós vamos tentar, através das conversas, mas com uma ou outra exceção, nós vamos com o que a gente tem de melhor, porque a gente precisa da vitória, não tem outra alternativa. Rogério, quando você chegou, você falou principalmente das peças de velocidade, né? Uhum. O elenco que você tem aqui e o começo do trabalho que foi implantado te deixou mais animado para colocar tudo aquilo? Está chegando agora o Ezequiel para ser mais uma opção, jogador de beirada de campo com velocidade. O que o elenco te mostrou para essa implantação e ser mais eficaz possível neste início de trabalho? É uma mudança, não digo drástica, mas é uma mudança considerável do que eles estavam acostumados, né? Eu gosto muito da velocidade na frente, isso independe de idade, né? Os mais experientes que tem aqui, ou os mais jovens que tem. Mais experiente em curta caminho, né? Mais experiente em curta caminho, mas assim, a característica dos jogadores mais experientes que nós temos é jogadores de armação, jogadores de dar ritmo de jogo, Robinho é um caso, Thiago Neves é um caso, Fred é um jogador mais de área, por exemplo, né? E tantos outros, a não ser, por exemplo, o Egídio, que é um jogador que tem fôlego de 20 anos de idade, você pega, né? Um ou outro tem essa característica. Mas assim, todos estão colaborando dentro da... Eu acho que todos estão fazendo o melhor possível. Isso é legal. Fred voltando para acompanhar lateral, Robinho se esforçando para fazer um segundo volante, né? Ele que teve um probleminha na panturrilha um pouco antes de eu chegar. O Thiago se dedicando ao máximo, enfim, todos esses caras. O Dedé, mesmo joelho inchado e tal, nós seguramos ele um jogo para que ele pudesse se recuperar bem para essa sequência de jogos. O Léo, infelizmente, teve um probleminha muscular no primeiro ou segundo dia de treinamento com a gente. Mas nós estamos tentando, lógico que alguns jogos um vai ficar, vai esperar, o outro vai jogar e assim sucessivamente. Mas eu espero que todos eles compreendam. Todos são muito importantes para mim. E os mais experientes, principalmente, que podem, em determinado momento, ser jogadores que, no meio de jogadores da velocidade, eles podem fazer o ritmo do jogo fluir. Tem uma pergunta que parece praxe, mas eu acho que no seu caso, como você viveu muito intensamente os 2 lados do campo e o fora dele, o que é mais difícil? É ser o treinador ou ser o jogador? É ser treinador. Muito mais? Muito mais. O treinador lida com decisões, com o emocional de outros jogadores, o psicológico, o dia a dia. Quem toma mais decisões sempre sofre mais, né? Porque aqui as decisões são profissionais, elas não são pessoais. Pelo que eu pude observar desses dias, são todas pessoas de bom caráter, boa índole, são trabalhadores, os caras compram a ideia, estão fazendo o máximo. É lógico que dentro de uma característica, um jogador, ele mesmo entregando o máximo dele, foge um pouquinho do estilo de jogo que você quer. Mas ser treinador, você tem que... tem 20, 30, 31 jogadores com os goleiros, né? Aqui, né? Aí que entra. Onde é que você tirou da sua cabeça, depois de tanto tempo, concentrado, viajado, longe de família? Imagino que hoje, já com a sua vida resolvida, o cara fala: ah, não, Rogério, agora vai escrever livro, vai cuidar de rock. Eu trabalhei 4 anos como menor auxiliar de serviços gerais do Banco do Brasil, dos 13 aos 17. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E eu, assim, nunca gostei muito de lugares fechados, assim, eu gosto mais de céu aberto. Atividade. Eu gosto da atividade. Então, todo mundo fala, para mim, o meu trabalho é muito misturado com o meu lazer. Para mim, é um prazer estar lá no campo. Quando eu crio cada treinamento, quando eu desenho cada treino, quando eu encontro uma solução para um problema, isso tem um prazer, assim, eu adoro trabalhar. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é trabalhar. Se você disser assim, não, dezembro não pode ter férias, para só para o Natal e Ano Novo ali,
Para mim estava bom. Eu me divirto trabalhando. Workaholic mesmo, né? Não, nem digo workaholic, mas assim, eu sinto prazer no que eu faço. E eu acho que isso é o primeiro passo para você ter uma chance de sucesso. Eu vi o primeiro treino dele essa semana, Samuel, o meu primeiro treino, né, acompanhando. Ele usou os 2 campos, juntou tudo. Nos primeiros treinos da semana a gente acaba usando porque tem muito exercício. A gente trabalha muita força no começo da semana para passar para resistência no meio. E ao final da semana a gente já vai para a parte tática, velocidade, complementos, né? Tem uma sequência, uma metodologia de trabalho que a gente usa, já usava no São Paulo, usou no Fortaleza e tem usado aqui. Mas os 2 primeiros dias da semana são os 2 dias que você, quando a semana é cheia, né? São os 2 dias que você acaba usando mais espaço e a gente já monta tudo antes para ficar tudo mais facilitado para os jogadores. Eu fiquei confuso na hora que eu cheguei, viu tanta marcação, tanto gol dentro do campo, Samuel. Como é que tem sido? Direto, muito intenso, né? Justamente ser mais objetivo, o jogador não se desgasta, o jogador ele tem que ser treinado, né? Ele não pode ser cansado durante o treinamento, ele tem que ser objetivo. Então, são 45 minutos de trabalho objetivo, mais o aquecimento com o preparador físico, né? Eles fazem uma prevenção de terça e quinta parte de musculação, em torno de 30 minutos, membro inferior, membro superior, e a gente vai para o campo já com tudo montado. Hoje não, hoje já é um dia mais parte tática e definições, muito próximo ao jogo, Aí você já vai com menos marcações, menos gols, menos trabalho dentro do campo, mas é o dia de tomada de decisões, é o dia que você começa a escolher, é o dia que você começa a desagradar um fica, né, sem muitos sorrisos para você, mas isso infelizmente faz parte da profissão. Rogério, você falou aí sobre a escolha para ser técnico, né? Ela veio a partir de que momento? Você teve grandes técnicos na sua história? Tive. Pelé, Sim. companhia. Eu tive Paulo Autuori, que foi treinador aqui, que foi campeão aqui, né? Com o Cruzeiro. Levi Coupe foi campeão com o Cruzeiro também, né? Foi Copa do Brasil, acho, né? O Levi ganhou, né? É difícil não saber quem não te treinou no São Paulo, porque aqui passou Adilson Batista, que te treinou, um monte de... Adilson foi um baita treinador que eu tive, um cara de raciocínio muito, muito rápido. Ele era tão rápido no raciocínio que tinha alguns jogadores que não conseguiam acompanhar o raciocínio dele. Cuca foi meu treinador, enfim, teve vários treinadores que passaram para o Cruzeiro e tiveram também no São Paulo. Eu sempre gostei, porque você vê o jogo lá de trás, você vê o jogo se desenvolver e assim, eu gostava muito de participar, né, com os pés no jogo, porque era uma peça a mais. Eu acreditava que o goleiro poderia não ser somente o goleiro dentro da área, pegar a bola com a mão. Então, assim, eu sempre gostei e eu acho que foi meio natural. Eu nunca tomei uma decisão de ser treinador. Quando acabou, eu achei que eu tinha feito... Todo mundo pergunta, mas você não joga mais futebol? Não, eu não jogo mais futebol. Nem peladinha, nada. Só fiz acho que uns 3 jogos beneficentes nos últimos 3 anos, mais ou menos assim, para participar de alguma coisa que seja para angariar fundos para alguma entidade. Alguma coisa social. Alguma coisa social, mas não... minha diversão é o tênis, né? E o futebol é minha paixão, mas para trabalho, para ir lá no campo, dar treinamento. E então, assim, eu deixei tudo que eu podia no campo. Eu joguei até os 42, quase 43. Né? Passei até um pouco do limite do meu corpo. Então, hoje eu sinto muitas dores, é claro, mas hoje eu me dedico a essa parte de treinamento. Eu acho que foi uma transição bem natural para mim, uma coisa que aconteceu. Eu fui fazer alguns cursos fora, depois dos primeiros meses que eu parei. E o São Paulo me fez o primeiro convite, e aí iniciou tudo. O Adilson Batista uma vez me disse que futebol é 60% gestão de pessoas e 40% entendimento mesmo, futebol, prática. Concorda? E tem dias que 90% gestão e 10% compreensão. E tem momentos que é aquele momento dentro do jogo, quando começa o jogo, aí sim. Aí eu acho que é 80% compreensão e 20% gestão. Agora, durante a semana, a gestão de pessoas é a parte infinitamente mais difícil, principalmente quando você já tem 400, 500 treinos desenhados para dias -4, -3, -2, -1, ou seja, você só adapta de acordo com o adversário que você enfrenta. Se vem com 2 volantes, se vem com um volante, se vem com 3 volantes, uma trinca de volantes, você só encaixa trabalhos moldando o teu time aquele. Agora, administrar pessoas, isso é diário e cada dia é uma grande aventura. E está mais difícil, porque na sua época, que não faz tanto tempo assim, mas eu vou dizer, na sua época de meia-idade, era mais fácil, o jogador, a gente tem essa sensação, a gente convivia muito mais de perto, a gente tinha a sensação que talvez não se ganhava tanto, não tinha tanta mídia e era uma relação mais fácil. Hoje essa relação está um pouco mais complicada, com tanto assessor, tanto empresário e o próprio jogador às vezes se perde. Vou ser sincero, eu não ligo muito para essa... Para mim, o que vale é o olho no olho e quando se chega ali no vestiário, ele chega aqui, eu peço para eles chegarem 1 hora antes, né? E eu já vou conversando com cada um, eu vou mostrando lances do jogo passado para cada um, uma coisa bem individual, para não expor também o atleta, né, a gastar o tempo de outros e também para poder expor uma ideia muito particular, uma crítica que seja
construtiva dentro do jogo, né? Correção, né? Na frente. Correção é para não ficar na frente dos outros, para que não se sinta, às vezes, não seja deselegante ou não se sinta à vontade. Então, para mim, o que vale muito é essa visão diária, esse confronto diário, assim, para mim vale muito. Eu não acompanho muita rede social, essas coisas, eu sou um pouco desligado com relação a isso, sou meio antiquado, na verdade, com relação a isso. E para mim, assim, a pessoa fala, você não viu o que o cara falou? Não vi. E prefiro assim, porque aí eu tiro minhas conclusões baseadas no que eu vejo no dia a dia. Rogério, nesse tempo aí de técnico, né, desde 2017, como setorista aqui do Cruzeiro, teve aquele duelo Cruzeiro e São Paulo, né? No Morumbi ali, o Cruzeiro venceu por 2-0, mas o São Paulo... na Copa do Brasil. Sim, verdade. O tempo inteiro em cima, depois teve o jogo do Campeonato Brasileiro, teve a volta que você quase... 2-1. Você vai lembrar só os que o Cruzeiro ganhou, né? Porque o Rogério Ceni tem alguns aí, você não vai lembrar também não. Não, como treinador, foram duas... Também, né? Por favor. Ele ganhou 2-1 no Mineirão e foi um pouco que o Cruzeiro muito foi pouco. eliminado. E com Fortaleza também, lá no Castelão, Fortaleza em cima do Cruzeiro, você armou o time com Dodô, Marcinho, Romarinho, André Luiz. Muita velocidade para cima do Cruzeiro. Esse estilo de jogo que você considera, buscando o gol o tempo inteiro, mais em cima, como que partiu isso e qual é a dificuldade de se implantar isso hoje no Brasil? Olha, é de clube para clube. O Fortaleza foi um clube que praticamente eu montei ele dentro de um orçamento relativamente baixo, né? Mas foi um clube montado pelo Departamento de Análise de Desempenho, que eu considero muito em todos os clubes que eu vou, os analistas de desempenho, eu levo muito em consideração. São caras que conhecem os jogadores da base, são caras que conhecem os jogadores que estão no clube, né? Contratações que estão vindo de jogadores que o clube não tem condições de gastar hoje, aportar financeiramente um valor tão alto e que possam solucionar, se não como titular, mas os últimos 20 minutos do jogo, os últimos 25 minutos do jogo. É o caso do Ezequiel. É o caso do Ezequiel, se ele chegar, se assinar o contrato com o clube, é um jogador que pode ser colocado aos poucos no time e, de repente, mostre que pode jogar. Vira a solução. Então, assim, são jogos para você manter velocidade, você tem que ter trocas. Sem trocas, você não mantém velocidade. Porque um jogador velocista, ele tende a cansar mais rápido, né? E você tem, por exemplo, Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha, o David e o Tom até, que nós estamos começando agora a conhecer um pouco mais, e é um menino ainda muito jovem, que tem que ser modelado ainda e tudo, mas tem como princípio a velocidade, né? E o Ezequiel. Então, assim, se você tem duas trocas para fazer, você mantém a velocidade do time. Quando você não tem trocas de velocidade, você em algum momento você vai cair. E é essa necessidade. Nós no Fortaleza, por exemplo, a nossa linha de 4, ou linha de 6, né, defensiva, volantes e zagueiros, nós só por lesão nós trocávamos. As 3 trocas eram sempre nos 4 homens de frente. Mas você tinha a característica para colocar esse jogador. Então aqui nós temos um jogador de excepcional qualidade. Agora, são características um pouco diferentes do que nós tínhamos lá. É um grupo já montado. E, assim, dentro do que cada um pode oferecer, todos têm feito o seu melhor. Rogério, eu queria sair para o lado um pouquinho informal agora, porque um amigo nosso, amigo em comum, me disse que você, enquanto jogador, era supersticioso. Você usava o mesmo short, tinha um negócio... Eu tinha uma bermuda que eu usava por baixo, que eu usei 15 anos dessa bermuda. Não faço ideia como terminou a carreira dessa bermuda. A sua carreira terminou dessa bermuda. Recosturada várias vezes. E eu sempre gostava de usar meia branca. Você vê que Mas são só essas duas coisas e mais nada. Você vê que os repórteres aqui também são supersticiosos. Nós viemos com a mesma calça. Vocês estão com a calça do Cuca, pô. Então, para dar sorte na entrevista. Rapaz. Você entendeu como é que é a superstição? É assim a superstição. Agora o Rogério, treinador, tem superstição? Não. Vai com a mesma camisa, tem... É que eu uso muito, isso é uma coincidência, né? Eu uso muito azul, desde a época do São Paulo, da época do Fortaleza, e eu do Fortaleza já conversa, o azul com as cores do time. E o Cruzeiro ficou mais fácil para mim, porque eu já gosto do azul, e a camisa do Cruzeiro é azul. Então eu tenho muita camisa azul. Eu tenho algumas repetidas. Mas é bom dizer que você tem muitas, né? Porque você sai todo suado, molhado, tem muitas camisas. Mas é uma característica da gente. Aqui ainda é mais fresquinho. Lá em Fortaleza é a umidade muito alta e a temperatura muito alta. Aqui está mais fresco. Mas mesmo assim, eu não consigo ficar parado, sentado. Para mim, eu sinto que ali perto do campo você tem mais energia para passar, os caras se contagiam e você está mais próximo para dar um recado. Então é característica. É uma pena suar tanto, mas eu prefiro suar com uma vitória do que com a camisa seca e sem ela. Calça da sorte, não. Não tem nada. Deixa só para os repórteres. Nada, só para vocês aí que estão com a calça do Cuca. Aliás, só avisar que foi coincidência, nós não combinamos nada, né, Samuel? Por favor, por favor. Exatamente. Rogério, aproveitando outra coisa sobre
isso que você falou na sua carreira, que já gostava de jogar com os pés, né? Você chega agora e tem o Fábio, já ganhou tudo aqui no Cruzeiro praticamente, e a cada jogo participando mais. Como que foi essa conversa? O Rogério teve que arrancar ele lá de trás, porque eu vi no primeiro jogo do Mineirão, o Rogério, sai, Fábio, eu tô indo. Confiança, né? Mas na verdade, assim, o Fábio é um goleiro, não preciso colocar adjetivos, ou um goleiro que ganhou 2 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil pelo Cruzeiro, um cara com mais de 800 jogos, acho que com a camisa do Cruzeiro, né? Então, assim, é um goleiro formado que tem as suas características. Eu fico feliz dele, aos 39 anos, aceitar ter algum acréscimo, não é nem mudança, algum acréscimo na sua característica como goleiro. Eu acho que ele gostou, porque você se sente muito mais participativo com relação ao jogo. É algo que você tem que treinar, claro que você tem que ter um pouco de habilidade, mas o Robertinho vem trabalhando com o Rafael, com ele, com o Vitor e com o Vinícius, vem trabalhando bem essa saída de jogo, né? Não é todo jogo que dá para você fazer, mas quando tiver oportunidade, você tem a posse de bola. É melhor você ter a posse de bola do que o adversário. É melhor você sair com ela limpa do que, em tese, disputar e cair uma segunda bola. Isso é uma mera observação da minha característica de trabalho. Agora, tem jogos que o adversário se sobrepõe a você e você não consegue ter a bola, né? Aí você precisa ter uma característica muito forte. E no momento nós estamos apenas desenvolvendo isso, começando um sistema de jogo assim. Eu espero que a gente consiga crescer e vão acontecer erros, viu? Vai acontecer eu sair jogando, tomei gol, saindo jogando, isso acontece. Agora, se você quer ter uma característica de posse ofensiva, controle de jogo, você tem que repetir. Não existe nada na vida. Eu tenho certeza que a tua primeira entrevista com alguém foi bem menos desenrolada do que foi essa. Gaguejei 150 vezes. Hoje não. Hoje é uma coisa que você chega aqui, solto, natural, faz a entrevista. E é assim como é no futebol também. Tudo que você repete. Eu bati 15 mil faltas antes de bater uma falta. Quando eu fui bater, era mais simples. Eu bati 30 mil faltas até o final da minha carreira, treinando todos os dias. Quer dizer, aquilo é uma execução que o movimento passa a ser natural. Assim como terá que ser também para o uso dos pés. Mas ele é um goleiro excepcional. O Rafael também, eu acho que está... É até uma pena, né? Você vê 2 bons goleiros, um tendo que esperar a oportunidade, o Rafa tendo que esperar a oportunidade. Mas o Cruzeiro está extremamente bem servido nessa posição. Essa resposta do Rogério, Samuel Venâncio, eu vou gravar para o Alberto Rodrigues, que é o nosso narrador, porque toda vez que o Fábio pega na bola com os pés, ele, meu Deus, eu errei. Calma, então, prepara que vai sair mais vezes com o pé, né? Vai, eu espero que sim, que ele tenha coragem, que a gente tenha condições de desenvolver esse tipo de jogo, porque é um jogo bem característico que eu gosto e que, ao meu ver, todas as grandes equipes do futebol mundial, você vê o City campeão, o Liverpool campeão, Barcelona campeão, Bayern campeão, todas essas grandes equipes, e o Cruzeiro é uma grande equipe, é uma equipe que tem que ser protagonista do jogo, que tem que ter iniciativa do jogo, mas é uma maneira como eu penso, apenas como eu penso. Como é que é a sua relação com o Fábio? Como ela era quando jogador? Porque vocês tinham, não vou dizer rivalidade, mas era um negócio assim, vai ter duelo Rogério e Fábio. Tinha Cruzeiro São Paulo, a capa do jornal Fábio e Rogério Ceni. Hoje, como é que é essa relação? Como é que você lidar com o Fábio aqui? A turma imagina, tá chegando o carrasco aí. É extremamente prazerosa. O Fábio é um cara mais calado do que eu imaginava no dia a dia, porque a gente conhece no campo ali, né? Tinha amizade antes. Você tem aquela relação e sempre foi muito boa. Sempre foi sempre um admirador do trabalho dele, e acho que a concorrência isso não impede que você goste, que você tenha bons. Eu falo para ele que ele é um dos poucos goleiros que eu estou vendo chegar na curva dos 40 e jogando um futebol de um mesmo nível que ele vinha há 4, 5 anos atrás. Então, assim, o que só de diferente que a gente tenta inserir é o jogo com os pés, que eu acho que é um ganho que ele pode ter para os... Eu não sei mais quantos anos ele pretende jogar, mas eu sei que é a parte final da carreira, mas se você pode ganhar alguma coisa antes do final, eu acho que você tem que tentar aprender. Mas a relação é super bacana. Ele não é de muito conversar, tem alguns que conversam mais, mas eu sempre passo para ele, sempre com o maior respeito, e ele também sempre escuta super bem. Assim, eu já estou acostumado a me relacionar bem com os goleiros. Uma semelhança que vocês tiveram na carreira foi a relação com a seleção brasileira. O Fábio também, o Rogério era unanimidade, a imprensa inteira não vinha à seleção. E quando vinha era para o banco. Você teve uma Copa do Mundo que ele não teve. Duas, perdão. Eu tirei uma do seu currículo para ajudar o Fábio, para dar uma segurada para o Fábio. Me fala uma coisa, Rogério.
O que aconteceu com a seleção para você e para o Fábio? Já que você estava lá e todo mundo falou, gente, como é que não vai chamar o Fábio, o Fábio, o Fábio? Eu falei até numa entrevista esses dias que não é demérito nenhum você não ir para uma seleção brasileira. Eu acho que a concorrência ela é muito grande. Existe o treinador que gosta de determinada característica ou que trabalhou com aquele goleiro muitos anos e por isso sente mais confiança. É uma posição de relação com o treinador, né? Eu, quando fui às Copas, o Parreira foi treinador, tinha sido treinador do Dida numa das Copas. Felipão foi o treinador da que ganhou em 2002 e já tinha uma relação mais longínqua com o Marcos. Então eu acho que completamente, além de ser dois excepcionais goleiros, né, é completamente compreensível isso. Eu pude participar, acho que 17 jogos eu joguei com a seleção, 45 convocações mais ou menos para a seleção brasileira. E eu não acho demérito nenhum você não ter ido para uma seleção. Uma escolha. Eu acho que a paixão clubística ela é muito maior ainda do que a seleção. Eu dou muito valor a você ser ídolo de um clube. Eu acho que você trocaria uma convocação da seleção para jogar no seu clube? Mas não tem a mínima dúvida que eu, para disputar um título num clube, um jogo importante no clube com a seleção, eu acho que aqui está a essência, a história. Todo mundo, você gostaria de chegar à seleção? Claro que todo profissional tem como intuito chegar no ponto mais alto. Mas eu gosto do dia a dia do clube. Eu acho que do dia do clube você pode desenvolver coisas muito maiores do que aqueles 3, 4 dias antes de um jogo na seleção. Todo mundo chega meio cansado, né? A não ser quando você tem uma competição que você tem 15 dias para trabalhar as pessoas. Mas se não, eu gosto muito dessa relação atleta-clube, treinador-clube. Eu acho bacana. Aliás, vale para treinador? Atleta-clube é melhor do que treinador-clube. Eu acho que atleta-clube tem mais esse vínculo, né? O treinador, infelizmente, o caso do Mano aqui, que ficou 3 anos, né? Eu também estava quase 2 anos no Fortaleza, já é uma coisa mais rara de acontecer. Exceção. É mais rara, é uma exceção. Você, pensando em carreira, você falou que gosta do dia a dia, gosta da convivência. Seleção é um plano, é um objetivo? No momento, não. Não, mas eu digo até a longo prazo. Óbvio, você está no início, né? Você está conquistando o seu espaço. Mas é algo que você mira no futuro? Mas, olha, eu acho que o que me trouxe até aqui foi um grande trabalho no Fortaleza, né? E se um dia me levar a algum lugar diferente, para fora ou para uma... Essa era a próxima pergunta, pensa nisso. Eu, como jogador, eu sempre gostei de ficar no São Paulo. Mas como treinador, é lógico que um dia é uma coisa que eu gostaria muito. Acho muito difícil acontecer. Acha difícil? Porque essa tem um preconceito? O que é? Não é preconceito, não. A gente não tem, né, nos grandes clubes. Não tem. E muito pouco nos pequenos, né? Assim, pequenos e um pouco mais... Pequenos, não, médios clubes, né? Europeus, né? Então, assim, é um tabu, tem custos a se fazer, enquanto a FIFA não padronizar... Os argentinos vão com tanta facilidade? Mas os argentinos têm permissão nos seus custos para ir. Eu acho que eles também têm capacidade, a gente tem que reconhecer. Taticamente, o futebol argentino é um futebol muito bom. Mesmo com não tantos investimentos como os clubes brasileiros, eles conseguem estar lá. Uma semifinal River e Boca de Libertadores, ou seja, um argentino vai estar na final. Assim como os brasileiros. E, infelizmente, os argentinos têm, nas últimas vezes, levado um pouco mais de vantagem, né, com a gente. Mas, assim, é uma coisa que seria muito legal na carreira. Mas, por enquanto, cara, eu gostaria de ficar o máximo de tempo possível aqui. Clube grande, estrutura boa, campos bons para se trabalhar, bom vestiário. Se você não falar da comida de Belo Horizonte, você já começa perdendo ponto, hein? Bom, eu juro mesmo, eu não saí para comer nenhum dia fora daqui, né? Vou te convidar, então. Eu tô sentindo que em São Paulo já seria um convite. Eu te levo. Mas aqui... Eu só não pago, mas eu levo. Mas não tem problema. Não tem problema. A gente paga, não tem problema. Tá vendo, Samuel? Aprende com o Rogério. O Samuel não paga nada, pelo amor de Deus. Estão convidadíssimos. Se quiserem comer aqui, também estão convidados. Aqui a comida é deliciosa. Os funcionários, assim, te atendem super bem. Todos aqui no clube têm sido espetaculares nessa adaptação, mesmo porque o convívio é grande, porque eu fiquei aqui dentro já 16, 17 dias que eu estou aqui dentro, eles já não me suportam mais, mas logo... Eu acho que eles estão ouvindo a entrevista agora. Tiago, pergunta pro Rogério quando é que ele pensa, quando que ele está pensando nisso aí. Mas eu acho que essa semana próxima aí eu já... Apesar que para mim, assim, eu vim aqui para trabalhar, né? Eu vim aqui eu não conheço pessoas aqui, não tenho, né? Minha vida é em outro lugar. Então eu vim aqui pelo trabalho, eu gosto de ficar aqui dentro, eu gosto de chegar cedo, gosto de descer lá cedo no vestiário, olhar tudo, conversar, ver jogos. Isso aqui é meu trabalho, pelo que eu me dedico. Até em cima disso, você falou, gosta de trabalhar. Um amigo aí do meio do futebol, ele falou, Samuel, você vai ficar aí no Cruzeiro acompanhando todos os treinamentos. No dia que o Rogério repetir um treino, você me fala. Quando surgiu isso, como que você faz isso para não se repetir? E se é realmente verdade mesmo, essa sequência de treinos aí, que são novidades para os jogadores? Eu procuro sempre fazer com que o jogador tenha interesse no treinamento. E se você repetir muito uma atividade, passa a ser meio
automático aquilo para ele. Claro, existe a parte tática, que é feita no mínimo uma vez por semana, nós fazemos o treinamento tático, e esse você só muda de acordo com o adversário, com o posicionamento do adversário. Ou se você trocar, logicamente, o teu sistema de jogo. Mas os treinamentos, esses treinamentos de força e resistência, a gente faz... Olha, eu tenho acho que uns 300 treinamentos desenhados, assim, então para mim é... Própria autoria? Alguns meus, outros copiados, outros copiados e adaptados à função. O Dodô falou que tem um tempero brasileiro nos seus treinos. Tem, justamente, a gente tem. E eu assim, tive a felicidade de trabalhar com, que foi meu auxiliar técnico, mas que eu aprendi muito a desenvolver treinamentos, que foi o Michael, que hoje trabalha no Glasgow Rangers e trabalhava no Liverpool antes. Ele tinha uma facilidade muito grande para desenvolver treinamentos. E eu gostava daquilo, então eu fui sempre anotando tudo e hoje para mim é mais fácil. Se você disser, tem 12 caras aqui, vamos fazer um treinamento, eu já monto para você um treino de finalização. Porque eu acho que é aquela coisa muito básica, você toca, para, chuta, aquilo é... Coletivo. Coletivo a gente quase não usa, a gente usa ações curtas de 1 minuto e meio cada ação, 30 segundos, e aí você para, faz uma alteração, põe um jogador aqui, outro ali, e experimenta daquele jeito, né? O coletivo longo, solto, assim, eu não gosto, não é uma coisa que me agrada. Eu preciso que ele treine, eu não preciso que ele canse. Samuel Venâncio, estamos caminhando para o fim da entrevista. Eu já te ajudei, já arranquei do Rogério que o time vai com força quase máxima contra o Vasco, já te ajudei. Estamos chegando ao final da entrevista. Você tem 30 segundos para tentar arrancar o time contra o Internacional, Samuel. Não, o time, daqui a pouco vai sair a escalação, então tá tranquilo. Do Vasco, eu quero saber o do Inter. Eles Não, do Inter aí. Eu estou aceitando as sugestões aí, não tem problema. Não, depois que você colocou o Dodô de volante, que já foi uma... no início eu falei, que criatividade. É aquela história, dá certo, ser inteligente, hein, Rogério? Criativo. Deu errado, é o professor Pardal, burro com sorte, como diz o Levir Coupe. Já saiu o Dodô. Você pretende, mas... O prefácio desse livro, sabia, né? Eu escrevi o prefácio do Burro com Sorte. 1 ou do 2? Do primeiro, eu escrevi o prefácio. Eu não sabia que tinha saído do segundo. Tá saindo, Levir. Você tá fazendo o segundo. Tá certo, o Levir é uma figura fantástica. Mas você pensa em alguma coisa a mais assim, esse tipo de novidade? O torcedor pode se preparar, até para não tomar susto quando sair a escalação. A gente, quando vê, meu Deus, lá vem uma coisa dessa assim. Não, mas... Você chegou e identificou no elenco, trouxe o Robinho para o meio, até um pouco mais recuado, jogou com o Thiago também. Tem outras situações que vão acontecer aí ao longo desse período com esses jogadores ou já identificou o máximo ali possível? Veja bem, existem jogos e jogos. Se eu disser que, por exemplo, o Robinho, ele tem o poder de marcação do Henrique, do Ariel, ele não tem. Mas ele tem uma criatividade muito grande. Então depende do tipo de jogo que você vai enfrentar. Agora, por exemplo, o Dodô, eu acho que ele é um jogador extremamente adaptável para volante. Ele é ambidestro, joga bem. Eu acho que ele joga até melhor por dentro do que por fora. Porque ele tem muita qualidade, visão de jogo, ele entende, compreende. É um menino muito inteligente, sabe? É fácil você conversar com ele, ele percebe rápido o que você quer dizer. Então, assim, não vejo problema nenhum usar o Dodô por dentro. Acho que o Egídio, e tem um menino na base, que é o Rafael, que é muito bom jogador, muito bom lateral esquerdo, de intensidade, jogadores de intensidade, são laterais que passam realmente. O Egídio, apesar dos 30 e poucos anos, mas tem um físico. Eu sei que, pelo que eu vi, alguns gostam muito do Egídio, outros não gostam tanto do Egídio, assim, não, mas isso é natural. Lateral é assim. Lateral sempre tem uma divisão muito... Nunca tem unanimidade. Sabe, porque Roberto Carlos não foi unanimidade, saiu da Copa do Mundo execrado. O lateral joga muito pé da torcida, então a torcida observa muito, né? E é o primeiro a pegar no pé. Só tem o treinador para pegar no pé antes, né? Aí depois do treinador é o lateral, normalmente, que pega no pé. Mas assim... Isso quando o treinador não pega no pé também do lateral. Né? Que o mais perto é o primeiro a levar. Sempre morto, porque ele tem que levar recado, que tem que organizar o time, falar para os outros, toma dura do treinador e a torcida xinga mais fácil. Então, assim, é mais difícil, é uma posição mais difícil e exige, talvez seja a posição que mais exija da parte física, né? Porque você tá lá toda hora, vai... Tiro toda hora, né? No futebol brasileiro, e eu também gosto muito do apoio dos laterais, né? Para que eles joguem apoiado, para que o resto do time possa jogar por dentro. Então, assim, o Dodô, para mim, pode ser utilizado, o Robinho pode ser utilizado como segundo volante. Aí nós temos como primeiro o Henrique, o Ariel. Nós temos um menino muito bom, só que é difícil você dar o espaço, né? Que é o Ederson, que é um segundo volante, um cara de muita força física. O próprio Adriano, que é um outro garoto da base, que vem se destacando nos treinos. Tem o Jadson, que entrou no jogo contra o CSA. Tem o outro Jadson, que eu já vi aqui na base, que é um bom jogador de dinâmica de jogo, né? Então, assim, nós já observamos esses dias um treinamento da base aqui do Sub-20, né? É tudo muito corrido, mas você tenta, nesse espaço curto de tempo até o final do ano, a gente sabe que a gente precisa tirar o Cruzeiro dessa situação, que é uma situação perigosa. Todo mundo, o Cruzeiro não cai. Eu já vi muito
Eu já vi muito, não sei quem não cai, o Inter não cai. Corinthians não cai, Atlético não cai. Não cai, e assim, não cai depois que sai, sobe. O São Paulo em 2013, nós passamos por uma situação muito parecida com essa. Nós chegamos a 18º lugar no campeonato e fomos sair com 5 vitórias e um empate. Então, assim, é um caminho difícil, porque o clube menor, ele já está acostumado a viver essa situação. Ele já está acostumado a entrar O ali. avião do clube menor balança, eles não sentem tanto. O grande, quando balança... Quando balança é perigoso. Então, assim, nós temos que ficar muito atento a isso, tirar o Cruzeiro. E não é um trabalho que vai acontecer. Os jogos são praticamente só de final de semana. Então, é um trabalho a longo prazo, porque a semana demora para passar, a tabela não se mexe muito. Se tivesse ganho no CSA, que era o ideal, né? E talvez até uma obrigação ter vencido aquele jogo, nós estaríamos na mesma posição, com 2 pontos a mais, mas na mesma posição que é o 16º lugar, mas muito mais próximo de você alcançar o objetivo que é tentar sair dessa situação que é bem, eu confesso, você não é nada confortável. Samuel, quero te agradecer pela presença, dizer que você tem a obrigação, depois desse jogo com o Vasco, de descobrir a escalação contra o Internacional. Você vai para a coletiva fazer essa pergunta, ele vai lembrar de mim, você vai falar, aquele careca ficou fazendo pressão para saber essa escalação contra o Inter. Obrigado, viu, Samuel? Ah, prepare-se, viu, Rogério? Porque é uma mala. Prepare-se, meu amigo. Eu tô te avisando. Aqui, conselho de amigo. Eu vou te ver sempre no jogo, só na hora boa. Oi, oi, tchau. Esse é uma mala. Você se prepara, viu? Mas os elogios e críticas, eles fazem parte da profissão, uma profissão pública de risco, né? E nós temos que estar prontos. Lógico que nas vitórias, normalmente, vem mais elogios. Nas derrotas, as críticas aparecem. Mas eu acho que faz parte, está no pacote, né, de ser treinador, da escolha de ser treinador. E é claro que é uma brincadeira, um grande profissional, não é à toa que empunha hoje o microfone mais forte do rádio no Brasil, Samuel Venâncio, mas se prepara que é um pouco, a relação é dura. Meu amigo, muito obrigado, um grande abraço, sucesso hoje contra o Vasco, principalmente contra o Inter quarta-feira, que é o jogo que muda o ano, né, muda a temporada, se acontecer, o que a gente sabe que é difícil pela condição adquirida pelo Inter no primeiro jogo, que você consiga... A gente falou do avião balançando, certamente se passa pelo Inter, o avião põe o bico pro alto e vai embora. É difícil, mas é possível. A gente tem que pensar dessa maneira. É difícil, mas é possível. Acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter, que nós temos que confrontar. É o Cruzeiro, é um jogo contra 2 times grandes, claro que eles têm a vantagem, o gol feito fora de casa dá a vantagem de jogar pelo empate, mas nós temos que acreditar que o Cruzeiro tem capacidade de reverter essa situação. Grande abraço, muito obrigado por atender a Itatiaia e vamos nos ver mais vezes. Mais vezes, com certeza. Um grande abraço a vocês.